Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje. Hoje, dia 22 de dezembro de 2022. Estamos chegando perto da nossa última live do ano, né? E finalmente vamos poder descansar, ficar um tempo sem ver a nossa cara aqui no YouTube, né? Pelo menos a minha, que eu sei que vocês já estão cansados de ver, a da Nicole eu acredito que não. Mas, pessoal, essa aqui vai ser uma live bem importante, até porque amanhã já vai ser a nossa live da Bola de Cristal. Lembrando, às 16 da tarde, tá? Quer dizer, às 18 da tarde, vocês vão conseguir participar ali da nossa live da Bola de Cristal e que a gente vai contar todas as nossas previsões para o próximo ano, trazer vários convidados, vai ser uma live bem bacana, vai ter retrospectiva desse último ano também, a gente vai trazer todos os analistas aqui da Mercúrios, então assim que essa live acabar, vocês já vão ser redirecionados para a live da Bola de Cristal, e aí já deixem o lembrete lá, marquem o like, deixem seus comentários lá, porque vai ser uma live épica ali, para a gente conseguir fechar o ano com chave de ouro. Nicole, quer dar o seu bom dia aí, pessoal, antes da gente passar para as notícias aqui? Bom dia a todo mundo, como vocês estão agora nessa reta final do ano, né? Faltando poucos dias para acabar o ano. A bola de cristal, né, que o Carlos falou, é uma live assim que vai ser muito legal. Recomendo todo mundo de assistir. Mas antes dela, né, hoje a gente tem algumas coisas aí que ainda estão acontecendo por causa da FTX. Carlos, o que é isso? Vamos lá então. Pessoal, eu separei aqui algumas notícias para vocês. É, Primeiro, só para não passar em branco pelo cenário macroeconômico, apesar de não ter tanta coisa assim interessante acontecendo agora, igual era quando a gente estava vendo a divulgação da taxa de juros e da inflação anual lá nos Estados Unidos, que nesse momento talvez sejam os dados, né, barra decisão macroeconômica mais importantes do mercado. Porém, essa semana a gente está tendo algumas divulgações sobre dados relacionados com o mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Então, ontem mesmo a gente teve algum desses dados liberados, mas eles não foram tão claros assim em uma única direção, né? Por exemplo, para mostrar se a economia americana está desaquecendo ou aquecendo. Mas aí hoje, amanhã, né? Ali até segunda-feira a gente deve ver mais matérias saindo com a interpretação do mercado sobre esses dados, né? Porém, hoje, daqui a 20 minutos, né? Então vai ser um pouquinho depois ali que a gente encerrar a live. Vamos ver, né? Dependendo até, a gente consegue pegar aqui ao vivo para vocês. Vai ser liberado os dados do PIB trimestral lá nos Estados Unidos e também os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Os últimos dados de pedidos de seguro-desemprego que a gente viu lá nos Estados Unidos foram uma prévia, né? E aí agora a gente vai ter definitivamente eles sendo liberados aí com relação ao último período da medição, tá? E também hoje de manhã foi divulgado o PIB lá do Reino Unido e que veio abaixo do esperado, né? Estavam sendo feitas projeções de um crescimento de 2,4% nesse PIB anual do Reino Unido e foi divulgado apenas um crescimento de 1,9%. Então, isso mostra para a gente ali um pouco desse desaquecimento da economia de maneira geral, né? Mas vamos lá então. Falar sobre essa questão da FTX e o que é esse último grande risco do mercado, igual vocês estão vendo aí na nossa thumb, né? O que seria esse grande perigo? Como a gente estava um pouco mais morno ali em notícias, eu resolvi ressaltar aqui para vocês esse que talvez seja o último grande dominó, digamos assim, que poderia cair frente a uma crise de liquidez mais persistente assim no mercado cripto depois dessa quebra da FTX, que é o Digital Currency Group. O Digital Currency Group, para quem não se lembra, é o dono da Genesis, né? Ele é dono de várias outras empresas dentro do mercado de cripto, mas uma dessas principais é a Genesis, que também foi a responsável por travar os saques dos usuários de quem estava usando os programas de rendimento oferecidos dentro da corretora Gemini. Justamente porque a Genesis ela era uma empresa de empréstimos que, assim como BlockFi, Celsius e Voyager e várias outras, acabou não tendo uma diligência responsável dos seus ativos. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma matéria do dia 17 que já mostrava uma certa preocupação com o portfólio do Digital Currency Group, que estava caindo muito até algumas vendas sendo realizadas ali e que começou a alertar mais o mercado sobre possíveis quedas, né, inclusive quedas mais acentuadas que poderiam acontecer por conta dessa gestão ali do portfólio do Digital Currency Group, né? E aí, por que que isso chama tanta atenção no mercado? Porque o Digital Currency Group também é responsável pelo fundo de Bitcoin, Bitcoin Trust, né? O Grayscale Bitcoin Trust, como ele é chamado.
Esse fundo aqui, ele surgiu, se eu não me engano, ali em 2013, tá? É um fundo bem antigo do mercado, e ele surgiu como uma alternativa para as pessoas conseguirem investir em cripto de uma maneira mais prática, porque naquela época era muito mais difícil você usar a estrutura de corretoras e era também muito mais difícil para os clientes institucionais conseguirem uma exposição a cripto, até porque a gente ainda não tinha ETFs de futuros de Bitcoin como existem hoje no mercado, né? E ele é uma exposição ao Bitcoin Spot, né? Digamos assim, ao Bitcoin como um ativo físico. Só que ele não tem uma paridade garantida com o valor do Bitcoin. Então ele é um fundo negociado em bolsa. Dentro desse fundo existem vários Bitcoins. E aí esse valor ele varia livremente. Ou seja, significa que se você investir em Bitcoin pelo fundo do Grayscale Bitcoin Trust, que pertence ao DCG Group, que é o mesmo dono da Genesis, que está mal das pernas, você pode comprar o Bitcoin por meio desse fundo sendo mais caro ou mais barato. As duas possibilidades podem acontecer porque ele varia livremente. Esse fundo ele só varia de preço quando a bolsa de valores está aberta e assim por diante, né? E aí a Grayscale ela estava tentando encontrar algumas formas de aliviar, né, ou melhor, a Grayscale não, mas o Digital Currency Group estava tentando encontrar algumas formas de aliviar esse prejuízo da Genesis, e aí começou a se ventilar a possibilidade de que o fundo da Grayscale, né, que é de uma empresa irmã da Genesis, pudesse ser em algum momento dissolvido, né, ser obrigatoriamente dissolvido para poder arcar com esse prejuízo. E lá eles têm um estoque de bitcoins que é maior do que todos os ETFs de Bitcoin somados, né? ETFs de futuros de Bitcoin, por exemplo. É uma das principais carteiras hoje no mercado e essa dissolução poderia sim ocasionar uma queda muito grande do Bitcoin, dependendo de como esses ativos fossem liberados no mercado, tá bom? E aí, inclusive, isso começou a gerar o pronunciamento de algumas pessoas lá dentro da Grayscale, né, falando sobre o GBTC, que é esse Grayscale Bitcoin Trust, o fundo deles de Bitcoin. E aí aqui inclusive, uma citação lá do CEO da Grayscale, em que ele fala que os produtos eles permanecem seguros, né, que eles não foram afetados pela Genesis, mas o mais importante aqui para a Grayscale seria eles tentarem aprovar um ETF de Bitcoin, justamente porque, como eu estou mostrando para vocês agora aqui na minha tela, existe um desconto muito grande, uma diferença muito grande de valor entre o ETF, ou melhor, entre o que seria um ETF de Bitcoin, que é diretamente essa paridade do investimento com o Bitcoin, e o que seria esse fundo da Grayscale, né? Hoje, esse desconto ali, ele já está na casa dos 48%. Ou seja, é como se você comprasse o Bitcoin por metade do valor. E por que ele está tão descontado assim? Porque existem outras maneiras melhores de se investir em Bitcoin que os investidores preferem. E porque esse ETF aqui, esse fundo de investimentos, ele ainda não foi transformado em um ETF, né? Caso isso acontecesse, a gente poderia ver esse desconto ali, criando, na verdade, uma oportunidade para quem entrar agora e aí depois pega essa criação do ETF. Só que, desde que a Grayscale começou esse fundo, ela já teve mais de 5 pedidos de criação de ETF negados pela SEC, né? A instituição reguladora dos mercados financeiros lá nos Estados Unidos. E aí, enquanto tudo isso acontece, também a gente tem a Gemini liberando que eles estão em conversas mais avançadas, em negociações mais avançadas, para poder permitir que os clientes da Gemini possam sacar algumas das suas criptos, né? Isso aqui foi uma nota que eles liberaram há 2 dias atrás. Então eles falam que, olha, nós nos reunimos ali como credores da, da Genesis, né? Aqui e com uma parceria com outros que também haviam depositado lá dentro, e a DCG ainda está em conversas com a gente para poder iniciar talvez o saque de uma parte desse dinheiro que foi depositado pelos clientes da Gemini, né? Mas assim, isso ainda continua bem especulativo. Aqui está até um tweet de um dos principais acionistas lá da Gemini, né? Que é um dos Jamie Winklevoss, né? Dos gêmeos ali que são os principais sócios da Gemini, falando um pouco a respeito disso, né? Mas, assim, é realmente mais para alertar sobre essa fragilidade que a gente está vendo no DCG Group, né, no Digital Currency Group. Eles são
um dos maiores donos, uma das maiores carteiras de Bitcoin que existem hoje, embora isso ainda não seja totalmente transparente, então nem todos esses Bitcoins publicamente, eles são tão fáceis assim de serem rastreados, tá? Não significa que a gente viu uma fragilidade específica que chamou a atenção nossa para esse momento exato de mercado, mas é importante alertar porque caso alguma outra coisa aconteça, esse aqui poderia ser talvez o último grande player do mercado que poderia sofrer com alguma fragilidade relacionada àquela queda da FTX, tá? E que poderia de fato causar uma queda maior ainda de preços por efeito técnico, né? Um efeito de liquidações acontecendo no mercado forçadamente e não um efeito de fundamentos ou então um efeito de políticas macroeconômicas, que é o que normalmente a gente observa ali no curto prazo. Pessoal, mandem aí as suas dúvidas. Por enquanto, acho que sobre essa notícia relacionada à FTX, era isso que a gente tinha aqui, Nicole. Você reparou alguma dúvida aqui que a gente poderia puxar pro pessoal? Tem. É que agora eu saí aqui do estúdio, mas. Aqui, voltei. O Alberto Jorge perguntou sobre o vídeo dos criptomaníacos sobre a remoção do Ether de corretoras. Eu não cheguei a assistir o vídeo, né? Mas eu cheguei a pesquisar o que estava acontecendo, né? Que estavam comentando sobre isso. E basicamente o que aconteceu foi a Paxful, que é uma corretora de P2P, né? Quando você transaciona diretamente com uma pessoa e não com a corretora. Essa Paxful, ela tirou a Ethereum, né, o Ether, da listagem, né, da corretora, por 3 motivos, né? Eles mandaram um e-mail para todos os clientes falando 3 motivos. O primeiro é que o Ether mudou de Proof of Work para Proof of Stake, e eles não gostam dessa ideia, né? Eles gostam da ideia do Bitcoin imutável, Proof of Work, etc. Então, eles veem que Ether saiu da trilhagem do caminho que eles imaginam que seja o ideal, e isso não é bom na visão deles. Aí, segunda coisa, eles dizem que a Ethereum é descentralizada, e eles alegam isso e falam que é controlada por um grupo pequeno de pessoas. E o terceiro motivo é que eles falam que mesmo que Ether tenha um caso de uso real em algum grau, ainda é tomado por scam. Então, por isso, eles tiraram Ether, falando que eles são responsáveis com os usuários que estão lá, e por isso eles deslistaram. Só que, né, mesmo deslistando o Ether, eles ainda têm stablecoin dentro da corretora. E essas stablecoins, elas pagam taxas e fazem o burn de Ether, né? Então, mesmo não vendendo Ether na plataforma, a plataforma ainda é obrigada a usar Ether como pagamento de taxa, justamente porque é onde eles conseguem, né, uma stablecoin que seja mais segura. O que contraria o terceiro ponto que eles falaram de casos de uso. Eles usam Ether, né, a Ethereum, mesmo não tendo Ether lá dentro. Então, foi só uma corretora, né? Não foram várias corretoras, não é alguma coisa sistemática, nada aconteceu de diferente do que a gente sabia na própria Ethereum. E foi realmente uma coisa mais ideológica ali do fundador da Paxful, que fez isso e deslistou Ether, mas continua. Esse recado é importante. Se você vai fazer o uso de stablecoin lá dentro, você vai precisar usar o Ether, né, de qualquer forma. Ou eles vão precisar usar o Ether. Então, essa notícia aí, na minha visão, né, mais ideológica do que qualquer coisa. Esses 3 motivos que ele listou, a gente já falou algumas coisas sobre isso aqui no canal da Mercúrios, né, sobre a centralização ou descentralização da Ethereum, sobre se é benéfico ou maléfico mudar de Proof of Work para Proof of Stake, e também o caso de uso da Ethereum é muito claro, né. Eu estava inclusive mostrando aí para vocês justamente essa notícia ali enquanto a Nicole falava, né? E concordo plenamente. Realmente uma questão muito mais ideológica, né, do dono da corretora do que necessariamente alguma mudança que tenha acontecido no Ethereum, tá? De antes desse anúncio até ele ter sido realizado e até agora não teve nenhuma mudança no Ethereum que justificasse isso, tá? Foi mais uma decisão dele com base na mudança que já tinha acontecido no Ethereum ali na passagem por Proof of Stake, né? É importante deixar isso claro, mas não teve uma mudança específica assim no Ethereum, né? É, Exato.
Tem mais alguma dúvida aí, Nicole, que você queira puxar? Para continuar só nesse espaço que a gente tá falando de Ethereum, o Rubens perguntou se a gente acha que em março vai haver uma retirada em massa do Ethereum Stake, já que os lucros lá são menores do que na poupança. Isso não poderia comprometer a rede? Rubens, e aí só até colocando todo mundo na mesma página, para quem não sabe sobre o assunto que ele está falando. Em março de 2023 está previsto que aconteça o Shanghai Fork, que é uma mudança na rede do Ethereum, outra mudança, e aí os desenvolvedores estavam decidindo quais atualizações incluir nesse Shanghai Fork, e a principal é a liberação dos Ethereums em stake. Hoje você coloca um Ethereum em stake e você não consegue retirar ele caso você precise, né? Você tem que travar e confiar que um dia vai ser feita a atualização que vai te permitir sacar o Ethereum de lá, tá? Pode ser que aconteça uma liberação em massa de Ethereums quando eles permitirem o staking? Provavelmente não, por alguns motivos, tá? O primeiro deles é que essa liberação ela deve acontecer aos poucos pela própria atualização, tá? Então, eles não vão liberar todos os Ethereums de uma vez, isso vai ser feito aos poucos. Segundo motivo é que a Ethereum ela é uma plataforma de contratos inteligentes hoje, que ela tem menos Ethereum staking do que várias outras plataformas de contratos inteligentes já tiveram. Hoje está entre 12% e 13% dos ETHs em staking. Então a tendência, na verdade, é de longo prazo, é que com a gente tendo um mecanismo de staking mais completo, mais Ethereum seriam colocados em staking, né? O terceiro motivo é que hoje os Ethereums que foram colocados em stake, em sua maioria, foram colocados antes do demerge, o que pode mostrar para a gente que esses investidores eles estão comprados no Ethereum, uma tese de mais longo prazo, e estão dispostos a correr mais riscos. Então, se eles colocaram, até mesmo sem saber qual seria o resultado do demerge, acredito que eles provavelmente também teriam colocado já pensando que, olha, pode demorar mesmo para ter os saques e não tem problema porque eu estou investindo aqui por longo prazo. E o quarto motivo é que as pessoas que querem investir em Ethereum e sacar eles já tem caminhos hoje para fazer isso por meio de staking líquido em protocolos como a Lido Finance. Então não teria motivo para eles sacar o Ethereum ao invés de simplesmente vender o Ethereum de staking líquido, né, o STET, que ele teria investindo por meio da Lido Finance, né? Então esses quatro motivos juntos, né, o fato que a liberação ela vai acontecer aos poucos, o fato de que a maioria dos Ethereums colocados lá foi colocado antes do demerge, o fato de que é uma porcentagem baixa de Ethereums que estão em staking, e de que quem queria sacar já pode fazer isso por meio da Lido Finance e é só vender os seus ETHs, que já deve diminuir uma pressão de venda, fazem com que a gente não se preocupe tanto com isso, mas mesmo que aconteça uma queda para o longo prazo, a gente acha que essa é uma atualização, na verdade, muito boa para Ethereum, e aí se a gente vê o preço caindo e os fundamentos do ativo subindo, é um sinal de uma oportunidade e não de um momento para você se desesperar e entrar em pânico por conta de uma possível movimentação de preço, tá bom, Rubens? Bom, pessoal, e a última notícia aqui que eu queria só passar para vocês é que o SBF ele finalmente foi para os Estados Unidos, né? Ele foi extraditado lá das Bahamas para os Estados Unidos e por conta disso agora ele já está sob a vigília do FBI e deve começar a iniciar os seus julgamentos lá nos Estados Unidos, assim como fazer as suas prestações, né, os seus depoimentos ali para o Senado americano. Isso deve começar a acontecer a partir de agora, né? Então eles já vão começar a liberar algumas dessas datas. Já era previsto que no dia 14 de dezembro o SBF ele teria que ter comparecido ao Senado americano, mas ele estava resistindo até então a uma possível extradição. Então por isso que ele não foi lá prestar os seus depoimentos. A gente já vem observando vários depoimentos sendo prestados no Senado americano nessas últimas semanas. O próprio atual CEO da FTX, que está sendo responsável pela retomada da companhia e por pagar os credores, já prestou o seu depoimento, e agora o SBF ele também deve começar a prestar esses depoimentos, tá? É só uma notícia ali sobre o andamento de como que tá essa investigação, a última notícia que eu tinha por agora para vocês, né? E lembrando que daqui a 3 minutos, a gente deve ver a liberação do PIB lá dos Estados Unidos e do PIB trimestral, do índice de preços do PIB, né, que sai junto ali com o PIB, e também dos pedidos iniciais de seguro-desemprego e que
caso venham em uma mesma direção, principalmente, né, caso os dois apontem, por exemplo, para o desaquecimento da economia ou para o aquecimento da economia, e se eles vierem muito acima ou abaixo do esperado em uma mesma direção, aí isso tende a ocasionar mais volatilidade nos mercados, viu, pessoal? Nicole, por enquanto aqui de notícia para puxar pro pessoal, acho que era isso. Você reparou mais alguma dúvida ali que tenha Tem como a uma gente dúvida puxar? interessante aqui do Flávio, perguntando, né, o que a gente acha da lei das criptomoedas sancionadas ontem pelo presidente. Para quem não sabe o que está acontecendo, o Senado criou um projeto de lei, né, para começar, né, a pequenos passos a regulação ali de cripto, e eles fizeram, né, o projeto, ele foi para a Câmara revisou, voltou para eles, foi, né, demorou um pouquinho ali esse bate-volta entre a Câmara e o Senado, até chegar agora no presidente, e ele sancionou a lei. Então, pelo texto do que ficou no texto, depois de todas esse vai e vem, né, desse projeto de lei, pelo que a gente viu, não muda muito do que já acontecia antes. Então, na prática, né? Isso na prática, o que você vai fazer com cripto não vai mudar muito. O que muda são regras, né, para esquemas de pirâmide, golpes, etc. Para isso, né, o foco é mais nisso. O foco é evitar que as pessoas percam dinheiro caindo em golpes. E o que mais pode alterar, né, ou não, esse resultado da lei ser sancionada é quando talvez o Bacen, o Banco Central do Brasil, ele pode ser indicado como órgão regulador de cripto. Então, se isso acontecer, das corretoras, né, de cripto. Então, a partir do momento que isso acontece, eles vão ter que decidir para colocar ou não uma coisa que foi retirada do texto, que é se as corretoras de cripto podem ou não investir o dinheiro dos clientes, né? Que, por exemplo, banco normal hoje, você vai ali no seu banco e coloca dinheiro. Aquele dinheiro, entre aspas, não é mais seu, né? O banco pode emprestar para outra pessoa, então ele pode fazer mais rentabilidade para ele mesmo com os seus depósitos no banco. E existe a possibilidade disso acontecer também para corretoras cripto, mas isso não está na lei. É o órgão regulador que vai ter que decidir se coloca isso ou não. Isso poderia mudar alguma coisa ali na prática, né? De talvez um yield maior nas corretoras brasileiras, etc. Só que não está definido. Isso é o que mais pode mudar o seu dia a dia com cripto no Brasil. De resto, é realmente mais uma regulação para evitar golpes financeiros. Então, pro investidor final, então, no Não final muda das muita contas, não muda, coisa, né? não muda muita coisa. E assim, a Nicole ela falou dessa perspectiva de custódia, né, de prática ali para você interagir com a corretora, né, e aqui nesse sentido não mudaria, e da perspectiva de investimentos, né, ou seja, se tem uma cripto que se beneficiaria ou que teria um prejuízo por conta disso, também não muda muita coisa, viu, pessoal? Até porque o mercado brasileiro ele não tem um volume tão grande econômico de cripto, nem uma infraestrutura tão grande presente aqui, e aí por conta disso isso acaba não beneficiando ou prejudicando alguma cripto específica, mas poderia ter sido diferente em regulações que fossem aprovadas nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, por exemplo, que lá eles têm um volume maior e eles conseguem fazer uma pressão maior no mercado, né, em termos de investimento, de fazer uma cripto subir ou cair, né, digamos assim. Mais alguma dúvida aí, Nicole? Bom, temos dúvidas aqui sobre Cosmos, né? A galera tá perguntando bastante sobre Cosmos, se é uma boa aposta, né, para 2023, e também falando que eles estão com 5% de APY, que é o rendimento por ano, né, que você ganha em staking na Coinbase, se isso é uma boa aposta para você fazer ali de investimento. O que a gente acha sobre Atom hoje, o Nikitos, é que, olha, Atom ela tem alguns problemas bem claros de tokenomics, tá? Então, a tecnologia de Atom é muito interessante. O ecossistema de Atom é um dos que mais atraiu desenvolvedores e investimentos. Isso é bem legal, porque se a gente pensa em termos de desenvolvimento e de maturidade do ecossistema, a gente veria Ethereum
Polkadot e Cosmos como sendo os principais, né? E a Solana ali meio num limbo, né? Ela não sabe se ela se inclui ou não nesse grupo depois daquela queda que a gente teve. A gente tá olhando se ela vai se recuperar, tá? Então, a Atom, ela tem um ecossistema muito interessante, tem muitos desenvolvedores, muitas aplicações, só que o token Atom, ele não captura o valor disso tudo, porque o ambiente da Cosmos é formado por várias redes diferentes e o Atom só é usado em uma dessas redes, né? Ele só acrua valor do desenvolvimento em uma dessas redes e que nem é a principal delas. Era para ser, mas no final das contas acabou não sendo em capital travado, em volume, outras métricas assim, tá? Que é a rede do Cosmos Hub, que utiliza a cripto Atom, tá? Então, a gente só aproveitaria um API, né, que é esse rendimento ali anual, se a gente acredita naquela moeda, a gente já investiria nela, e aí a gente usa o staking como um ajuste fino, para poder ganhar mais ainda. Mas se a gente não acredita naquela moeda, a gente não vai fazer aquele API, até porque esse 5% ele é nominal, ele não é 5% real. A gente teria que levar em consideração a variação nominal, né, ou seja, a quantidade de unidades de criptoátom que estão crescendo no seu portfólio, junto com o crescimento do preço de cada átom, para saber o rendimento real. Porque não adianta nada você ganhar mais criptos átom e elas desvalorizarem muito no mercado. E a gente só vê chances de valorização de longo prazo para Atom se ela conseguir solucionar esses problemas de tokenomics, né? Então, como o staking para a gente, como eu disse, é um ajuste fino a partir de um investimento que a gente já acredita e a gente não acredita nesse investimento, então naturalmente a gente também não faria esse staking lá, viu, Nikita? E lembrando aqui, pessoal, acabaram de sair esses dados aí sobre o mercado lá nos Estados Unidos, né? Então a gente teve aqui um PIB trimestral um pouco acima do esperado, o índice de preços do PIB também um pouco acima do esperado, e pedidos iniciais por seguro-desemprego um pouco abaixo do esperado, né? Ou seja, uma economia levemente mais aquecida do que estava sendo esperado, mas como foi uma variação bem pequena, acredito que a gente vai ter que esperar um pouco para saber qual que vai ser a interpretação sobre o mercado com relação a esses dados, se a gente pode ou não ver algum tipo de volatilidade, né? Como é uma variação mais pequena, a chance da gente ter uma volatilidade maior diminui um pouco, tá? Nicole, mais alguma dúvida aí do pessoal? Bom, temos aqui sobre aqui o Altair. Eu acho que isso traduz muito do que a gente acha, né? O Altair tá perguntando se a gente não acha que o market cap da maioria dos projetos de cripto não faz sentido, né? Muitos projetos com bilhões de market cap sem nada funcionando praticamente. E sim, né, a gente fazendo um paralelo ali com o que aconteceu mais ou menos nos anos 2000, com a bolha das .com, que existia um monte de empresa, né, sobre tudo relacionado à internet, o que você colocasse .com no final, literalmente, começava a valer ouro do nada. Então, provavelmente muito disso aconteceu em cripto. E foi um investimento naquilo por ser aquilo, e não por realmente, será que aquele projeto tem alguma utilidade no mundo real? As pessoas vão usar aquilo, a governança é boa, o tokenomics faz sentido, ou é um token criado porque é legal ter token, sabe? Então, muita coisa disso provavelmente aconteceu no mercado de cripto, e por isso que a gente acha que não é tudo que vai voltar ao preço que era. Algumas coisas vão ficar para trás, né? Muito difícil falar exatamente o que vai ficar para trás e o que não. Só que a nossa carteira é um bom exemplo do que a gente imagina que aconteça, né? As sobreviventes ali do mercado e que tem fundamentos, né? Que existe alguma coisa por trás daquilo. Não é cripto por cripto. É cripto para chegar em algum lugar. E é isso. Muito provavelmente, né? É isso que vai acontecer, Altair. Muitos projetos vão ficar para trás porque esses bilhões de market cap não são justificados. Uma outra dúvida aqui interessante é essa daqui do Rodolfo, perguntando o que a gente acha de Cardano, né? Se a gente acredita que ela pode passar o Ethereum em termos de desenvolvimento.
Por enquanto, a gente ainda não vê como isso poderia acontecer, viu, Rodolfo? Assim, a Cardano, ela até tem uma atividade de desenvolvimento que é relevante, tá? Então, eu acho até que essa alta atividade de desenvolvimento da Cardano é o que não fez com que ela caísse no mesmo limbo que outras plataformas que foram criadas no passado ali no mercado caíram de esquecimento e virarem plataformas zumbi, né? Digamos assim. Igual foi o caso da EOS, e igual foi o caso de várias outras que foram desenvolvidas e que podem também cair nesse limbo, né? Então, Algorand corre um sério risco de cair nesse limbo, Armory One, Elrond, né? São várias plataformas que elas estão em um risco muito grande de não conseguirem desenvolvedores, de não conseguirem usuários, e aí elas acabam sendo abandonadas, né? E aí surgem concorrentes melhores do que elas. No caso da Cardano, eu acho que ela só não caiu ainda nesse limbo por conta dessa atividade de desenvolvimento dela que ainda é representativa, tá? Agora, a questão é entender se essa atividade de desenvolvimento está gerando aqueles frutos que a Cardano precisa gerar para poder virar uma rede mais atrativa, tá? Por enquanto, a gente ainda não vê isso acontecendo. Então, as finanças descentralizadas, os mercados de NFTs, todo aquele desenvolvimento de infraestrutura e de ecossistema lá na Cardano, para a gente, ainda não está tão desenvolvido a esse ponto para que ela possa ultrapassar Ethereum, né? Na verdade, nem de perto ela está desenvolvida a esse ponto, né? Seria muito mais plausível, apesar de não ser provável na nossa análise hoje, ver ecossistemas como os ecossistemas da Polkadot ou da Cosmos ultrapassando o ecossistema da Ethereum no longo prazo, se eles conseguissem diferenciais relevantes em comparação com a Ethereum. Agora, o ecossistema da Cardano ele ainda é muito, muito frágil nesse sentido de gerar essa adoção, experiência do usuário na Cardano ainda é muito fraca, mas a gente segue acompanhando, né? E como falei novamente, esse ponto de atividade de desenvolvimento pode ser um dos últimos pilares ali e o grande trunfo ali que ajudou a Cardano a não cair nesse esquecimento ainda, nesse limbo, né? Nicole, alguma dúvida Boa. interessante que você queira puxar? Bom, tem o VRRT aqui. Ele tá perguntando se a gente acha que o CEO da American Express falou o que a gente acha, né, que do CEO da American Express que falou sobre o próximo bull run em cripto ser liderado pelas stablecoins, visto que na visão dele elas serão regulamentadas primeiro. Eu acho que isso aí faz todo sentido, viu? VRRT1. Pelo seguinte, as stablecoins hoje, elas são o que tornou as trocas em criptos mais estáveis, né? Elas cumpriram justamente essa função dela. Então, hoje, quando a gente tem a expansão do mercado de cripto, por quê? É porque o mercado cripto ele não tem fronteiras, ele é muito prático de se fazer transferências, ele não fecha, então é um mercado que está aberto 24 horas por dia, mas o que pesa contra é que é um mercado de alta instabilidade. Se você consegue colocar o dólar dentro desse mercado, você pega todos esses benefícios ao mesmo tempo. É por isso que stablecoins elas têm se expandido muito e elas foram, inclusive, um sinal de expansão das finanças descentralizadas como um todo, né? Elas foram um termômetro desse crescimento. Então, as stablecoins elas podem ser uma das principais portas de entrada das pessoas para o mundo cripto. Não sei o quanto isso seria liderado pelas stablecoins, mas elas são fortes candidatas para liderarem um próximo ciclo de alta, até porque um próximo ciclo de alta ele pode ser muito mais forte se a gente juntar um cenário macroeconômico positivo com uma adoção de cripto muito mais alta. Essas duas coisas elas podem ajudar a impulsionar muito o preço de cripto. E por onde que viria essa adoção? Como eu disse, as stablecoins são uma das principais candidatas para a gente ter essa entrada que a gente fala do mainstream, né? Ou seja, a entrada da população comum em cripto, não aquela população mais especializada que está disposta a aprender 12 frases e saber como interagir com o protocolo nativo de cripto, mas a maior parte da população que vai buscar soluções mais práticas e que, se fazer transferências por stablecoins for mais prático do que fazer as transferências por um banco, por exemplo, isso pode beneficiar muito elas nesse sentido, tá? Então é uma visão que faz muito sentido, pode sim se tornar realidade, viu? Boa. Só aqui para revisitar que. Opa, agora eu perdi aqui. O de Juanito Santos
Tava perguntando sobre a corretora Pax deixar de negociar o Ether, né? Qual que é a opinião que a gente tem? A gente comentou disso, então só para quem chegou agora, a Paxful parou de negociar o Ether, só que a gente entende isso como pelos motivos citados por eles, a gente entende que é uma medida mais ideológica do que alguma coisa que de fato tenha mudado recentemente na própria Ethereum, né? São coisas que eles citaram ali que já são conhecidas, como a Ethereum mudar de Proof of Work para Proof of Stake, né, que eles não gostam dessa ideia. Também eles falaram de que a Ethereum é centralizada, o que já mostramos aqui que não é bem assim. E por fim, falaram que a Ethereum não tem caso de uso, que né, claramente não é bem o caso. Então foi mais uma questão ideológica ali, a gente não vê nada que isso mude em termos de fundamentos da Ethereum. E também, só para lembrar aqui dos dados econômicos, né, que já saíram, a gente, se você quiser dar um Tá bom. resuminho aí pra galera. Então, os dados econômicos, uns top eles já foram liberados ali, foram dados com relação ao PIB dos Estados Unidos e também sobre os pedidos iniciais de seguro-desemprego. PIB, se ele vem acima do esperado, mostra uma economia mais aquecida, abaixo do esperado, uma economia mais desaquecida. Pedidos de seguro-desemprego, se eles vêm abaixo do esperado, mostra menos pessoas ficando desempregadas, o que mostra uma economia mais aquecida. Já se eles viessem acima do esperado, né, mais pessoas pedindo seguro-desemprego, isso mostra uma economia menos aquecida, né, uma atividade econômica menos pujante, menos emprego. Aqui a gente viu os dois dados, eles indicando uma economia mais aquecida, tá? Mas os dois eles variaram muito pouco com relação ao que era esperado. Se isso aqui variasse muito nessa direção de mostrar que os Estados Unidos está com uma economia extremamente aquecida, isso poderia causar uma volatilidade, principalmente uma volatilidade negativa, porque o mercado esperaria uma atitude mais agressiva por parte do Banco Central americano para poder controlar essa questão da inflação. Mas como isso aqui veio muito ali dentro do esperado, a gente não viu uma variação tão grande assim acontecendo, né, a ponto de se justificar que seria uma correlação com esses dados aqui sendo divulgados. E o Danilo aqui mandou, né? Perguntando se dá para dar like agora, né? Se ainda é de graça. Deixa eu ver aqui com quantos likes a gente tá. A gente tá com 148 likes, Pelo mesmo que com eu quase 500 pessoas assistindo a gente, E pessoal. pelo que eu li aqui nos códigos do YouTube, ainda é de graça, tá, gente? Então, se você quiser dar seu like aí, fique à vontade aí com esse conteúdo que a gente fez hoje. E E acho que é isso, né, pessoal? temos isso para hoje. Passamos as notícias aqui para vocês. De novo, o Cripto hoje acontece todos os dias às 10 da manhã, né? Amanhã às 10 da manhã a gente vai estar aqui também. Só que o mais importante amanhã é a nossa live da Bola de Cristal. Então amanhã, às 6 da tarde, né, 18 horas, a gente vai estar aqui com vocês fazendo uma retrospectiva do ano de 2022 e mostrando todas as nossas previsões para cripto no ano de 2023 e trazendo aqui para vocês várias pessoas aqui do mercado cripto, né, convidados surpresa que vão ajudar a gente a contar as previsões deles também. Então vai ser uma live definitiva para você se preparar e ver todas as previsões para o ano de 2023. Deve continuar ali até às 11 horas da noite, meia-noite. A gente vai começar às 6 e lá vão acontecer várias coisas. Vai ter sorteio acontecendo, vai ter a liberação do nosso relatório da bola de cristal com as nossas 5 principais previsões. Então a gente espera lá. Já reserve o horário na sua agenda aí, prepare o sofá, a pipoca, para poderem acompanhar a gente aqui no YouTube amanhã às 18 horas, beleza, pessoal? Sim. A gente se vê amanhã nessa live e também no Cripto Hoje e até mais. Tchau, gente.